que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e teremos agora a discussão: comprar ou não comprar Jefferson Soteldo, atacante, claro, camisa 10 venezuelano do Santos. É uma dúvida que tem aumentado na torcida nos últimos tempos. Acredito que eu tenha sido nos primeiros a apontar que de unanimidade, né, o fato de que o Santos deveria comprar chegou a ser uma unanimidade. Eu senti que a torcida começava a se dividir. Até o dia 30 de junho, ou seja, 17 dias daqui até o momento, o Santos tem que confirmar a compra junto ao Tigres. São 20 milhões de reais, isso está fixado em contrato, então o Santos ainda tem 17 dias para confirmar. Confirmando, eu não sei por quanto tempo o Soteldo ficaria, o contrato seria divulgado na hora, mas se não ficar, dia 4 de julho, ou seja, 4 dias depois deste empréstimo, isso pode ser relevante, de repente tem alguma rodada do Brasileiro lá, não sei. Mas se não comprar, Soteldo aparece no CTR Pelé pela última vez, no dia 4 de julho, lembrando que ele chegou em agosto do ano passado, no empréstimo sem custos, junto ao time mexicano. O Santos tem até o dia 30 para comprar ou não. Até lá a gente vai descobrir o futuro do Soteldo. Mas aqui a gente vai discutir essa situação. Então eu fiz um censo, digamos assim. Não sou IBGE, já trabalhei lá, mas tentei fazer um pequeno censo aqui. Eu abri na aba comunidade do canal, aqui do Vim de Santos, para os membros a seguinte questão: e aí, você compraria ou não? Tente explicar, dar os seus motivos, que eu posso colocar em print aqui neste vídeo. E é isso que eu farei. Não vou conseguir colocar todas as mensagens que chegaram nas últimas horas, mas fiz um bom resumo e depois dou os créditos a todos. Já agradeço a todos que mandaram as mensagens, a todos que são membros e a todos os inscritos que estão me assistindo neste momento. Bom, além de dar a data, 30 de junho, para compra, eu também gostaria de mostrar algumas situações para o sim ou para o não, antes de eu apresentar as mensagens. Antes também, porém, lembro aqui que o OneFootball é parceiro do canal, segue parceiro neste mês de junho, está confirmadíssimo, diferentemente da compra do Soteldo. E em vez de avisá-los que os melhores momentos do brasileiro estão no futebol, que os lances ao vivo da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana estão no futebol, eu vou ler algumas mensagens de pessoas que baixaram nos últimos tempos o OneFootball aqui no canal. Por exemplo, o Fábio Peixoto: só com o OneFootball para me manter atualizado aqui em Vancouver. Norinha mais OneFootball é a melhor forma de ficar atualizado sobre o Santos. Olha aí, você vai ficar atualizado sobre o Santos. Opa, cadê? Baixei hoje o OneFootball por causa de você. Testei o app e gostei, disse o Bola 8. Bola 8 é um ótimo apelido aqui de nick. E também, por exemplo, o Lenin Nelson: o único ponto positivo no Santos hoje é o OneFootball. Eu resolvi baixar e valeu a pena. Notícias verdadeiras. Então faça como esses e tantos outros que baixaram e são inscritos aqui no canal. O link está na descrição. Muito bem, agora citarei alguns dados aqui. Soteldo não faz gol há 14 meses. O último foi pelo Tigres em abril do ano passado. Isso significa que desde que voltou em agosto ele não fez gol. Ano passado ele deu 2 assistências. A mais marcante, claro, bem naquele clássico contra o São Paulo, quando ele faz o cruzamento para o Lucas Braga ganhar o jogo para o Santos. Nesse ano ele deu uma assistência igual também, bem na estreia, contra o Mirassol, para o mesmo Lucas Braga, inclusive. Teve boas atuações, por exemplo, tem um vídeo aqui no canal da atuação dele contra o Palmeiras. Claro, o Santos perdeu, estou falando do jogo do ano passado no Allianz, no Brasileiro. O Santos foi derrotado 1-0, aquele gol que o Madison falha, nossa, que surpresa. Mas enfim, ele teve boas atuações. Aquele jogo, por exemplo, causou um vídeo de boa atuação, vídeo positivo. Eu peguei vídeo, mostrei, pô, o Soteldo fez isso. Mas esse ano não está ornando, não está funcionando. Desde aquela assistência, até onde eu me lembro, não tem outra. Gols não tem uma grande participação. Mas tal como eu falo do Odair Hellmann, né, o elenco complica. Ele não chegou, o Soteldo no caso, à final da Libertadores em 2020/21 à toa. Ele era uma peça de uma engrenagem que era capaz de chegar numa final de Libertadores. Hoje esse time não é capaz de passar a primeira fase da Sul-Americana. Não acho que o futebol dele seja o mesmo, mas é o que eu tenho falado do Lucas Lima, por exemplo, ou do Marinho à época. O Soteldo é meio que isso. O que é isso? É um jogador que não vai ser o craque do seu time, mas ele pode ser uma peça importante tendo jogadores superiores. É um cara que vai ajudar. Eu falava isso muito do Sanches, por exemplo, né? O Lucas Lima hoje é o teto do Santos. O teto do Santos é baixo. O Soteldo está mais ou menos nesse teto também. O Santos precisa de jogadores melhores que eles. E eu não estou falando que eles são ruins, não é isso.
O Soteldo, inclusive, para mim, é melhor que o Lucas Lima. Mas são jogadores que não te levam ao teto enorme, para mim, tá? Eles precisam de peças que ajudam. Eles precisam de um sistema que ajuda. E hoje o Santos não tem isso. O elenco do Santos é muito baixo. É tipo o João Paulo. O teto do João Paulo é muito alto. O problema é que se ele é o goleiro e o resto do time é ruim, não adianta ele defender tudo, vai ficar 0-0. E o Santos, inclusive, fica no monte de 0-0 recentemente. Então é muito difícil a gente argumentar contra a compra do Soteldo, porque muita gente lembra do futebol dele, principalmente em 19 e 20, e alguns momentos mais esparsos, principalmente no Brasileiro do ano passado, depois dele chegar e antes dele se lesionar. Por outro lado, também, é difícil argumentar pró-compra se você lembra do futebolzinho, com todo respeito, bem safado, que ele tem mostrado recentemente. Então, eu vou trazer comentários positivos, ler alguns e mostrar os argumentos dos membros, comentários contra a compra, também ler os comentários, e depois os médios, os que estão em dúvida, que eu vou assumir, são os que mais bateram com meus pensamentos. Então eu vou me mudar ali para a TV, colocar na tela atrás de mim e falar as opiniões dos membros. Bom, a maioria dos membros colocou mensagens a favor da compra, então teremos mais slides aqui atrás com comentários a favor e depois mais ou menos a mesma quantidade de contra e médios. Eu diria, pelo que eu tenho sentido nas redes do Santos, nos comentários aqui do canal, enfim, lá no Resenha, quando o assunto é Soteldo, é mais ou menos essa proporção. A maioria ainda é a favor, mesmo que com algumas dúvidas, e tem um pessoal que é realmente contra, que era praticamente inexistente até outro dia e agora aumentou bastante. Bom, vamos começar os comentários então para a gente fazer análises. Por exemplo, Lucas Godoy, eu compraria o Soteldo porque ele já demonstrou capacidade de ser um ótimo jogador quando estava em times organizados. Porém, é que o Santos hoje não é tão organizado assim. O John Prado, bom, ele é o jogador com mais habilidade do elenco e mostra que tem vontade de ficar no Santos. Acho que é de fato o mais habilidoso. E a vontade, o meu medo é que não seja exatamente por gostar do clube, mas sim por algumas facilidades que o Santos hoje entrega para o Soteldo. Mas essa é uma outra discussão. O João Biazus fala, apesar de ele compraria, né, apesar de não estar na melhor das fases, ainda é o nosso melhor jogador. O Daniel Semano, ou se eu falei errado, mil desculpas, Daniel. Eu compraria por um motivo muito simples. Se não gastar 20 milhões com ele, vão gastar 20 milhões num perna de pau, porque essa diretoria não sabe contratar. Olha, esse é um temor que eu também tenho. O Igor Nochang compraria por se tratar de valor parcelado e pensando que esse dinheiro não será investido em jogadores de qualidade, seguindo a mesma linha do Daniel. E o Rodrigo Flores fala aquela questão da identificação. E um ponto importante, o Soteldo não tem, né, idade avançada, ele tem 25 anos ainda, já fez 26? Acho que não. Enfim, ainda tem uma esperança de não só evoluir, como quem sabe o Santos conseguir vender novamente, como conseguiu há alguns anos para o Toronto. Vendeu sem ter pago, né? Tem essa história, vocês lembram bem. O Jamari Neto foi bem sucinto, né? Compraria assim. O João Vitor Oliveira, bom, vale ressaltar que ele não está valendo 20 milhões, olha só. Não é nem próximo daquele Soteldo de 19 e 20. Porém, com a saída dele, o elenco vai precisar de um ponta. E sabemos que por esse valor é bem difícil vir um bom. Esse é um ponto importante. Além do Santos não exatamente saber contratar, é um valor baixo. Querendo ou não, um valor baixo para essa posição. O futebol está supervalorizado, sejamos honestos. Não devia ser assim. O Adams Rosa compraria sem pestanejar, hein? Em um plantel raso como o nosso, é mais do que necessário ter alguma referência técnica, principalmente para os mais novos. Alguém que causa alguma cautela na zaga adversária e que em algum instante tente algo inusitado. É um ponto interessante de fato. Já o Gustavo Mascarenhas, ele quer, mas não está esperançoso, né? Compraria sem muita esperança que ele jogue bem nesse time. Quem sabe uma venda futura. E o Neymar, ou Neymar? Não sei, desculpa. É muito o que comprar. Gostei. E aí ele faz uma comparação, né? 11 milhões do Natan. Eu honestamente não lembro do valor do Natan. 8 no João Lucas é fato. Quase o valor pedido pelo Soteldo, dos dois somados. E aí volta naquele assunto que parece ser o que tem mais preocupado o torcedor, né? Até compra, mas se não comprar, vão trazer mais encostados para o time. É um ponto que eu tenho sentido. Aqui várias mensagens. Por exemplo, o Rubens lembra das lesões dele, mas que compraria mesmo assim. O Eduardo cita que ele é um investimento e talvez com um time melhor o futebol dele volte a aparecer. Bate com o que eu falei na parte anterior do vídeo, né? Acho que ele não pode ser o craque do time. Obrigado. Mas pode ser uma peça da engrenagem. A Graciela vai pela esperança também, né? Talvez na mão de um treinador melhor jogue mais bola.
Já o Jaime Júnior fala até que o Soteldo vale mais do que os 20 milhões. Nessa eu não vou concordar com o Jaime, mas entendo o argumento. E o Décio Carreira Neto fala que também do preço, né? Um preço baixo, 4 milhões de euros, 20 de reais, é um preço aceitável. Aqui é o último slide, se eu não me engano, a favor, exatamente. Temos aqui com o Felipe Martins, que ainda aumentaria, só aumentaria o salário com metas de gols e assistência. Então o salário dele vai cair, né? Porque não está fazendo gol nem dando assistência. Rafael Lira fala também, né, sobre a gestão não conseguir achar alguém mais barato que jogue bola. Enfim, essa a parte do Rafael Gomes também, né? Estariam dispostos a jogar no Santos. Inclusive o Everton fala, talvez ele possa ir até para um rival, caso não fique. Essa história do disposto é muito, muito confusa, porque assim, você contrata jogadores dispostos a aparecer no seu time, o meu cabo está show. Quando você, sei lá, é o Al Hilal lá da Arábia Saudita, né? O Cristiano Ronaldo não quer mais a Europa, talvez ele esteja disposto a vir para cá. O Santos tem que contratar jogador à revelia mesmo, quase, né? O cara não quer, mas a gente está pagando, vai assinar esse contrato. Porque se depender de amor, não vê ninguém, sejamos honestos. Bom, aqui alguns contras. O Tomás Gonzaga estudaria o mercado. O que dá para comprar com esse dinheiro? E ele critica o Soteldo. Deu para entender porque ele não deu certo na América do Norte, no caso do Toronto, nem no Tigres, que também está na América do Norte. E de fato não deu, né? É importante comentar isso. Se o Soteldo não tivesse seu passado no Santos, sem títulos, essa discussão nem existiria. Existe pelo nome dele no clube. Eu não discordo, eu não concordo 100%, mas eu não discordo. Se fosse qualquer outro humano, alguém falou, não sei se o comentário está aqui, saco, mas eu li, depois eu vejo quem foi. Se ele se chamasse, sei lá, Juninho Venezuelano, talvez não houvesse essa discussão. O Matheus Henrique fala que ele não está rendendo absolutamente nada e não tem procura de absolutamente nenhum time do Brasil. Isso é curioso, faz sentido. E o Cristiano Augusto Leonardo mudou a opinião. Até 2 semanas atrás era a favor, mas percebe-se que ele está muito abaixo tecnicamente do que pode entregar e ele sugere, supõe, que até está rolando um corpo mole. Não sei, mas é a sensação do Cristiano. O Max aqui sucinto, fala de pegar jovem talentoso. Já o Wilson Pimentel é mais forte, ó. Acredito que ele não tem mais o mesmo comprometimento com o clube. E o Carlos Roberto cita as lesões. São argumentos válidos, né? Se lesionou pesadamente 2 vezes já, por mais que não tenha sido um acaso bizarro do ombro. Não tem jogado tanto assim, sejamos honestos, nem perto do que foi em 19 e 20. Enfim, aí tem algumas coisas mais subjetivas. Eu não posso falar que ele tem comprometimento ou não com o clube, porque eu não sei, não estou lá todo dia para saber de fato. E aqui são os realmente que estão em dúvida, tipo eu, porque eu falei que eram médios, né? Por exemplo, o Vitor Leão pondera, o valor é alto para o Santos. A gente sequer sabe se há esse dinheiro no clube. É verdade, eu tenho essa dúvida, porque o Santos recentemente fez uma proposta que foi negada de parcelar e ainda mais vezes. Se está precisando parcelar em várias vezes é porque não tem tanto dinheiro assim. Se bem que o Rueda falou, tenho garantido esse valor. Pelo jeito não tem. Apesar de considerar o valor baixo. Se ignorar as lesões, o Soteldo não está justificando investimento. Ele levanta hipóteses aqui para ficar em dúvida, eu concordo. O André Timóteo diz que é complicado, muita lesão, e não acha que ele vale 20 milhões. Também não acredita no retorno financeiro em futura venda, olha só. O Rodox fala legal, tem uma fala legal que o Soteldo do São Paulo, saudades volta, valeria 50 milhões. Já o Soteldo pós-São Paulo, saudades volta, não vale 2 milhões. O Leonardo Pinheiro, a grande questão é qual jogador compraríamos por esse preço? É uma dúvida que todo mundo tem neste momento. Por fim, olha só, o Pedro fala que ainda tem suas dúvidas, fala que ele não é realmente aquele jogador de 19 e 20, mas será que foi só uma boa fase? Aquele não é o Soteldo real e a gente está vendo o Soteldo real? Eu acho que esse é um bom pensamento, uma boa discussão para se ter. Será que o Soteldo que a gente conheceu há 3 anos não existe mais? Não sei, jogadores têm boas fases, pioram às vezes. O Lucas Borgomoni vai na mesma, não. De 2019 vale muito mais, mas esse que há um ano voltou para o Santos, entrega o mesmo que Mendonça, Braga, Arthur Gomes e Daílson. Um pequeno exagero, mas eu entendo a linha do Lucas. O Leonardo Gonçalves cita, né, que depende da situação financeira atual do clube, e o Fernando Pereira resume todo mundo. Eu realmente não sei o que fazer, ou pensar dá até medo. Acho que esse é um bom fim para este vídeo. E você, o que você pensa de comprar ou não o Soteldo? Faça que nem os membros, mande o seu comentário, interaja comigo. Um beijo para vocês. Tchau.